Fala pessoas, e tudo certo com vocês? Cheguei novamente, eu, professor Nosnei, e hoje começamos com as escolas literárias. Para começar, trovadorismo, mas vamos dividir em duas partes. Trovadorismo, contexto histórico, trovadorismo, principais gêneros literários. Então, solta essa vinheta. Muito bem, pessoal, olha só, chegamos aqui feliz e contente, moçadinha. Pra quê? Para falarmos de trovadorismo com contexto histórico. Por quê? Primeiro, vamos relembrar aí que eu falei pra vocês que literatura nada mais é do que a expressão do homem, a expressão do pensamento de um homem num período histórico. Então, eu preciso saber do que rolava na história naquele momento para daí sim poder entender melhor a literatura, certo? E o trovadorismo, junto com o humanismo, são as escolas literárias que acontecem exatamente na época medieval. Então, era medieval, já coloca a sua cabecinha aí. Trovadorismo era medieval. Na Idade Medieval, então, Idade Média, certo? Idade Medieval, Idade Média. Idade Média, aconteceu o trovadorismo. E o trovadorismo acontece entre os séculos XII, XIII, XIV, e aí, finalzinho, já vai caminhando o século XV. E aí, depois, a gente vai ter o humanismo, século XV e XVI. Mas, nesta aula, a gente vai falar do contexto histórico só do trovadorismo, beleza? Séculos XII ao XIV, mais ou menos, certo? Lembrando, por que mais ou menos? Porque é importante lembrar que, obviamente, as coisas vão acontecendo na história, mas não é assim, dia tal acabou e aí começa o dia seguinte o trovadorismo acaba dia 5, dia 6 começa o humanismo, não é assim. É um processo de transformação, então as coisas vão acontecendo e vão sendo transformadas. Então por isso que eu falei, século XII, XIII, XIV, mais ou menos, entre 14 e 15 ali nessa transição. Beleza? Show de bola. Muito bem, primeira coisa, tá rolando o que aí nesse momento? É a origem de Portugal. Pessoas, é exatamente no momento que está surgindo Portugal aí na Idade Média, que a Península Ibérica está sendo reconquistada ali pelos povos que ali moravam, né? Depois da expansão do Império Romano. Lembra que o Império Romano expandiu até a Península Ibérica? Então começa a reduzir o Império Romano. Ali na Península Ibérica, Portugal, Espanha e França vão se formando ali, esses países vão se tornando, né, independentes de novo, saindo do poder daí de Roma. Lembra que tudo isso é Idade Média, era medieval, então tá rolando exatamente isso. Surge a linguagem de Portugal ali, Galiza, ou seja, o galego-português tá rolando ali, que é sul da França, Portugal, um pouquinho da Espanha, a Galiza também. Então tá rolando essa transformação na linguagem, certo? E aí eu começo a ter os primeiros escritos de Portugal. Lembrando sempre que nesse caso aqui, gente, trovadorismo acontece em Portugal, Europa, certo? Por quê? Porque não existia ainda o Brasil. Quer dizer, existia, mas não tinha sido ainda encontrado, né? Então, cuidado. Nós vamos falar aqui de uma literatura portuguesa. Trovadorismo, Portugal, beleza? E, obviamente, a sociedade da época, que tá rolando na época aí, tá rolando o feudalismo. É exatamente a época do feudalismo. Professor, mas isso é aula de história. Beleza. Então eu vou te indicar aqui 2 canais de história para você conhecer um pouco mais de história e essa relação aqui do feudalismo e Idade Média. Vai lá nos meus amigos do Se Liga Nessa História e na minha amiga Tati do Historizando. Beleza? Então, 2 canais para você poder dar uma aprofundada na parte histórica. Eu vou falar de uma parte mais superficial, só para você entender o contexto, porque eu preciso falar disso para depois entrar na parte da literatura. Beleza? Muito bem, continuando. Então eu tenho o feudalismo rolando, o senhor feudal, o vassalo, suzerano, aquela coisa toda que tá rolando ali o feudalismo. Então a gente tem a ideia aí dessa estrutura feudal, beleza? Lembra que aqui eu tenho o teocentrismo. O que é tel? Tel, Deus. Centrismo, centro. Deus no centro de tudo, ou seja, Igreja Católica dominando isso, certo? E é o pensamento desse homem desse período. Então lembra lá que eu tenho o rei. E o rei é o cara que foi colocado por Deus, teocentrismo. Por que você precisa saber disso nesse contexto histórico? Porque isso vai ser importante na hora de analisar os textos. Por quê? Porque o texto vai trazer essa carga histórica. Os textos do trovadorismo vão trazer essa carga histórica para dentro dos textos. Obviamente, o homem do trovadorismo, o trovador vive nesse período. Então ele vai se expressar trazendo essas características também, beleza? Tá rolando cruzadas, as cruzadas são aquelas batalhas em nome de Jesus, certo? Então tá rolando cruzadas também nesse período aí, certo? E essa sociedade, então, ela tá estruturada em uma pirâmide, beleza? Essa pirâmide aí tem na sua base, toda a parte de quem? Os livres, os servos,
né? O pessoal trabalhador aí, certo? Depois no meio dela tem o senhor feudal, tem ali alguns padres, ou seja, não é todo o clero, não. Os padres, o pessoal mais caixa baixa, digamos assim, né? Mas fica ali no meio da pirâmide. E mais no topinho da pirâmide tem o clero e a nobreza. E aí esses caras aí é bispo, é papa, tudo ali. E no topinho, a cereja do bolo, a cereja da pirâmide é o rei. Beleza? Tranquilo? Então é essa a pirâmide que rola da sociedade da época. Tranquilo? Isso é importante, por quê? Porque os escritos desse período, ou o momento de produção literária, acontece na corte. Acontece na corte. Tem um pouquinho aí fora da corte? Tem, mas de modo geral, a sua maioria é na corte, certo? A gente vai ver que existe outras produções literárias, mas elas são diferentes um pouquinho, não são, mas assim, de modo geral, aquilo que nós vamos estudar no trovadorismo, a produção está mais aí focada na parte da corte. Maravilha? Tranquilo? Muito bem. Então aí está rolando o quê? Portugal está no início da sua expansão marítima, porque depois que ela fica mais independente, ela começa a querer buscar novos horizontes, certo? Então, início das expansões marítimas, certo? Está rolando aí o desenvolvimento náutico, as grandes naus, as grandes caravelas saindo pelo mar afora, indo atrás de outros lugares, outros espaços, certo? Conquistas coloniais, tudo isso está rolando, então veja, tem muita batalha, muita guerra nesse momento aí, muita conquista, muita pancadaria, certo? Tá rolando ainda a conquista de Celta, tá rolando também a descoberta da ilha de Madeira, da Madeira no caso, tá rolando a costa oeste ali da África, o pessoal tá descendo ali, Vasco da Gama tá indo pra Índia, então tudo isso tá rolando nesse período aí, certo? Do século XII ao XIV, veja que legal. Tudo está rolando. A fundação da Universidade de Coimbra também rola nesse período, certo? E aí nós temos aqui então a dinastia de Avis, que é importante saber por quê, porque isso vai refletir nessa produção literária também, beleza? Aí eu tenho aí, dentro de tudo isso, as guerras, né, tudo que tá rolando, algumas epidemias, certo? Alguns surtos, certo? E eu tenho aí o renascimento comercial, né? O comércio em expansão, especialmente por essas questões das navegações marítimas aí. Beleza? Tranquilaço? Esse contexto todo tá rolando então, e aí é que surge o trovadorismo. E ela foi a primeira manifestação literária da língua portuguesa, em Portugal, obviamente, certo? E eu tenho aí esse surgimento aí no século XII, certo? Indo até o século XIV, mais ou menos, certo? Esse processo de formação. Veja que é a formação da sociedade de Portugal junto com as primeiras, digamos assim, os primeiros escritos dessa sociedade. E aí eu tenho, então, o trovadorismo surgindo exatamente nesse período aí. Né? Lembrando que é uma origem provençal, ou seja, o sul da França, ele tem isso ali do galego-português, então tem ali o poeta trovador vindo dali também. Veja, tenho 3 países aqui que estão ligadinhos nesse processo. França, especialmente o sul da França, Portugal e Espanha, beleza? É um triângulo aí, esses países estão tudo se conversando no modo literário aí, tudo bem? Aí eu tenho ainda algumas expressões que vão acontecer e um cara muito importante aqui, que é o Paio Soares de Taveirós, beleza? Esse cara é um dos trovadores mais importantes que eu tenho, então, no trovadorismo, beleza? Para que você entenda como funciona isso, os principais tipos de compositores e de trovadores têm nomes. Eu vou deixar claro para vocês esses nomes aqui, porque a gente vai estudar daí os textos produzidos por eles na outra aula, beleza? Então eu tenho aqui o trovador, certo? Que é o compositor, aí o cantor, o instrumentista, né? Que toca ali o banjo, ou uma harpa, uma cítara, que faz ali uma flauta, que vai tocar, por quê? Porque no trovadorismo a produção literária é musical, tem acompanhada com instrumentos. Então você tem a poesia acompanhada de instrumentos. Tá ligado? O cara fica lá no castelo. Se você tá pensando num fado, é mais ou menos isso. Bota o som de fado no fundo, ó. É esse som que vai acompanhando as declamações das poesias do trovadorismo. Rola isso, é verdade. Aí eu tenho lá, então veja que isso o trovador, ele é da nobreza, beleza? E aí ele tem uma qualidade cultural, compunha com muita categoria, é uma linguagem superior, é um cara que está na nobreza. Lembrando que na nobreza são os caras que têm acesso à cultura, por isso a produção também sai dali, né? Aí eu tenho ainda o segrel, que é um fidalgo inferior aí, né, ao trovador, meio que em decadência, um fidalgo meio que em decadência.
decadência, ele era compositor e cantor, né? E geralmente ele é andarilho profissional dessa área. Então ele vivia desse trabalho aí de cantando, né? Então ele já está numa outra classe social, beleza? Tranquilo? Aí eu tenho ainda o jogral, que é de origem popular e cultural, era um bailarino, e os senhores feudais gostavam dele para distrair na hora, ali nos jantares, até mesmo na corte. O jogral fazia parte de um balé, enquanto tinha lá então veja que rolava isso aí. Tem ainda, dentro disso, tem também o menestrel. O menestrel é de origem popular, e aí já é de uma outra classe, veja. É uma outra classe dentro da estrutura da época medieval ali. O menestrel é o cara que tinha aí composições, certo? E ficava cantando, certo? Nos castelos, nos feudos, ali até os locais. E junto com o menestrel tinha a soldadeira, que é tipo a backing vocal do menestrel, entendeu? Ela ficava lá... E ela ficava com umas castanholas também acompanhando ele aí nesse processo todo. Beleza? Então são esses principais nomes que nós temos aí na estrutura do nosso querido trovadorismo, beleza? Aí eu tenho alguns cancioneiros importantes, que eu já vou deixar para você o nome aqui, que é o Cancioneiro da Ajuda, certo? Que é 310 composições, das quais 304 são cantigas de amor, certo? E todos organizados por Dom Diniz, que é um outro trovador importantíssimo, e o mais antigo de todos aí. Tá tudo na Biblioteca de Portugal, isso, certo? Na Biblioteca de Ajuda de Portugal, você pode encontrar. Aí eu tenho o Cancioneiro da Vaticana, tenho o Cancioneiro da Biblioteca Nacional e também tenho o Cancioneiro da Virgem Maria. Os cancioneiros é como se fosse um compêndio de várias trovas, né? Várias poesias trovadorescas aí. Tranquilo? Beleza? Muito bem. Por que eu tô falando isso? Porque você vai ver que nosso estudo do trovadorismo vai ter que passar por 4 textos. Nós temos aí a cantiga de amor, a cantiga de amigo, cantiga de escárnio e de maldizer. São 4 cantigas que o trovador produzia, certo? E essas 4 cantigas têm características próprias. E a gente vai deixar isso para a próxima aula de trovadorismo. Por isso que eu dividi a aula do trovadorismo em aula 1, contexto histórico, aula 2, aí só os gêneros literários. Beleza? Muito bem. Alguns dos representantes dessa escola mais importantes, muito bem, Dom Afonso X, Dom Diniz, Dom Duarte. Maravilha? Show de bola? Muito bem. E aí sim, aí eu tenho, a partir daqui, eu vou entrar na parte dos gêneros textuais do trovadorismo, ou melhor, gêneros literários do trovadorismo, que são as 4 cantigas. Mas isso fica para a próxima aula. Professor, eu queria ver agora. Espera, na próxima aula a gente fala só disso com muita calma e tranquilidade. Por isso, não deixe de clicar na aula anterior aqui, clique no nonozinho, manda essa aula para toda a galera para vir assistir literatura aqui no canal. Não esquece de passar na nossa plataforma também, professornoslen.com.br. Obviamente, passa lá no nosso Instagram, @professornoslen, no Facebook, Professor Noslen, e vamos com tudo, que tem muita coisa pela frente. Literatura tá só começando. Vamos com tudo. Até a próxima aula. Ponto. Vira a página. Ponto. Fica aí. Manda pra galera. Curte, compartilha. É isso aí. Fui!